Fala pessoal, tudo bem? Leandro do canal Filamente Brasil, seja bem-vindo. Na primeira live do canal nós abordamos pontos importantes que você precisa considerar antes de fazer a atualização do seu projeto Filamente V2 para Filamente V3. Então, se você não participou da live ou se você não assistiu, verifica na descrição desse vídeo que a gente vai deixar o link para você conferir como é que foi essa live. Bom, antes de mais nada, se inscreve no canal, ativa as notificações para ficar por dentro dos conteúdos e também segue a gente nas redes sociais. No vídeo de hoje nós vamos fazer uma atualização de um projeto Filamente V2 para Filamente V3. Na gravação desse vídeo, a versão 3 disponível é a beta 9 e esse projeto vai ficar disponível no meu GitHub e o link também vai estar na descrição desse vídeo. Bom, falando um pouco do projeto V2 que eu criei aqui de exemplo, eu vou fazer o login nele aqui. E o que eu criei dentro desse projeto foram 3 resources. Eu criei um resource de users, um resource de posts e um resource de categories. Então vamos dar uma olhada aqui nos users. Usei a mesma tabela do Laravel, fiz algumas inclusões aqui de alguns campos como phone number, active e admin. Ele é baseado no resource simple e o que isso quer dizer? Que quando a gente acessa as ações de criação e edição, ele abre para a gente dentro de um modal. Então eu vou fazer o cadastro aqui de um usuário. Então fiz o cadastro aqui do meu usuário. Ele já está constando aqui dentro da tabela. Se eu puxar a edição, também vai vir os dados dele aqui. Tem também algumas opções que eu coloquei para a gente testar o comportamento na hora que esse projeto for migrado para V3. Então coloquei 2 filtros, habilitei essa seleção de colunas, coloquei algumas coisas, mas são mais simples. Acho que o objetivo aqui é mesmo a gente testar um projeto simples para ver como isso vai funcionar lá. Bom, aqui eu tenho uma seção de posts e categorias, então tem um relacionamento aqui, um post, ele pode estar em uma ou mais categorias. Esse resource de categories ele também é um resource simple, então quando a gente cadastra uma nova categoria ele abre também no modal. Então vou colocar uma nova categoria aqui, Filamente V3. Então tá aqui a nossa categoria, ela não tem post nenhum ainda. Se eu fizer uma edição aqui, então está funcionando. No meu resource de posts, ele já é um resource um pouco diferente, porque cada uma das ações ele é uma página, ele não foi criado com simple. Então quando a gente vem aqui no create post, ele abre, né, uma página, uma rota nova aqui chamada create, e aí eu vou colocar um post aqui, Filamente Brasil, nova comunidade. Aqui eu estou usando uma reatividade, então a partir do título, depois que eu termino de digitar, quando eu saio do campo, automaticamente ele usa aquele método do Laravel, né, para fazer essa slug. Coloquei um campo de content. Aqui nas categorias, ele vai selecionar as categorias que estão aqui cadastradas, né? Então se eu procurar aquela nova lá, ele está aqui, ó. Eu também posso abrir esse formulário e colocar uma nova categoria, Laravel. Ele já adiciona aqui. Também coloquei um campo de JSON na tabela de posts para simular um campo de tags. Então vou colocar aqui PHP Laravel Filamente. Aqui eu tenho quem foi o criador desse post, né, que ele já está puxando do usuário que está autenticado. Também tem um controle aqui de status
dessa publicação. Aqui a gente tem um datetime picker e um campo toggle para controlar se esse post está ativo ou não. Eu vou fazer o cadastro dele. Está aqui funcionando. Ver aqui na minha lista de posts, ele é o último. Posso também fazer uma edição dele. Adicionar mais uma tag. Então tá aqui, tudo funcionando. Habilitei também no Filament V2 o modo escuro, né, o modo dark. Então este aqui é o projeto que a gente vai fazer a migração. Me baseei só em resources por enquanto, tá? Não criei nenhuma página, nenhum widget. Só mesmo para a gente ver como que isso vai se comportar depois que a gente fizer a mudança para o upgrade, né, para o projeto V3. Bom, vou acessar aqui o meu VS Code. Estou rodando esse projeto local, uma branch chamada Filament V2. Eu vou criar uma nova branch chamada Filament V3. Vou aqui na documentação. A documentação por enquanto ela está rodando em beta.filamentphp.com. Quando você acessar esse domínio ele vai cair nesse /docs. A gente vai acessar aqui a seção do Panel Builder. Nesse menu aqui da esquerda, lá embaixo, tem um item que chama Upgrading from V2. A gente vai clicar nele. Bom, aqui já diz, né, que se você identificar alguma coisa nesse guia esquecido, perdido, para fazer um pull request para o repositório, né? Aqui ele fala de os requisitos, né? A gente está usando aqui uma versão do Laravel e também do Filament, que é Say Artisan About, que é um Filament V2 1751 com Laravel 10.15.0. E a gente vai usar essa seção aqui de Upgrading Automatically, que ele vai fazer boa parte das atualizações para a gente, né? Então a gente vai rodar primeiro esse comando aqui. Eu, como estou usando o Laravel Sail, então eu vou digitar no começo Sail e vou digitar o comando. Ele vai dar um erro aqui. Por quê? Quando a gente está trabalhando com essa versão do Filament, por enquanto ela é beta, né? Então os outros pacotes também são beta. E se a gente checar aqui no nosso Composer JSON, lá no final dele a gente tem um minimum stability, que é um stable, e a gente precisa trocar esse stable. Eu poderia colocar aqui um beta, mas eu vou digitar aqui o dev, e aí eu vou voltar aqui e vou rodar de novo o nosso comando. Então agora sim ele está fazendo o download. Então ele já terminou aqui e podem ver que ele está puxando, ó, da V3.00 beta 9. Feito isso, a gente vai voltar aqui na documentação. Ele pede para a gente executar esse script aqui. Eu vou rodar. Bom, ele tem uma mensagem de boas-vindas, né? Ele diz que a maior parte aqui das coisas do script vai fazer para você, mas se tiver alguma questão, para informar o suporte, né, no Discord ou no GitHub. Ele dá uma mensagem aqui para a gente confirmar, para a gente prosseguir, né? Se a gente está pronto para isso, eu vou dar um sim, um yes. Bom, terminou o processo, ele pede para a gente rodar esse novo comando aqui. No meu caso eu vou digitar sail e vou colar o comando. Feito isso, ele pede para a gente fazer um Composer Update. Bom, ele terminou aqui de fazer a atualização, né, de baixar os pacotes. A gente pode notar que ele está
saindo, né, da versão 2.1751 para a versão 3.00 beta. Ele já fez tudo que ele precisava fazer aqui. Voltando na documentação, ele disse para a gente rodar um artisan filament install. Ele disse que está tudo pronto. Se você gostaria de dar uma estrela lá no repositório do filament, né? Como eu já fiz isso aqui, eu vou dar um no, mas se você não fez isso, você pode digitar yes ou só avançar com enter. E agora ele disse que a gente não precisa mais disso, né? Desse repositório, a gente pode rodar um composer remove. Bom, então agora ele removeu e o nosso projeto está disponível agora na versão 3. A gente vai dar uma olhada lá para ver como é que ficaram as telas. Bom, aqui de volta ao meu link do local, eu estou deslogado, eu estou aqui na minha tela de login, né? A gente já pode ver um formulário de autenticação diferente, né, com design diferente. Eu vou fazer o login nele aqui. Então, ele caiu aqui no meu painel de controle. Também tem dois widgets aqui diferentes, né? E também tem um layout diferente aqui do V3, né? A gente pode perceber um sidebar aqui, as cores, as fontes, os tamanhos, né? Tiveram muitas modificações de layout. Bom, falando dos resources, aparentemente clicando nos resources a gente vê que ele não quebrou nada, né, no projeto. Então eu vou aqui fazer um cadastro de um novo usuário. Tem aqui cadastrado. Vou fazer edição de um usuário aqui. Então tá aqui, né? Deixa eu tirar desse. Tá aqui, ó, alterado. Nas minhas categorias, continua aqui o meu modal. Vou criar aqui uma categoria Alpine.js. Então tá aqui. Cadastrar um novo post. Vou ver aqui, fez a minha slug. Vou colocar um content. Vou selecionar a minha categoria criada, Alpine e umas outras aqui. Também o meu modal aqui ele está funcionando, né, aparentemente. CSS. Então tá aqui, ó. As minhas tags. Status de publicação. Vou criar um post aqui. Ele já veio aqui para nossa tela de visualização. Eu acho que só teve um problema aqui. Não sei se é por conta de algum campo, mas na hora de visualizar, o meu content está vindo undefined. Vou dar uma olhada aqui. Tem aqui o nosso Rich Editor. Tem o nosso Content. Trocar por um Text Area.
pra gente ver como é que fica lá. Provavelmente algo aqui com o Rich Editor. Então depois eu vou dar uma olhada aqui para ver se não já tem uma issue aberta sobre isso, né? A gente tem aqui um erro de Livewire, não sei se é aqui exatamente, sim, ó. A gente tem um erro aqui, mas provavelmente alguém já tenha identificado e já passou isso para a equipe de suporte. Fora esse, um outro problema que eu havia notado é que depois de fazer uma edição aqui, não precisa nem ser uma edição do modal, mas por exemplo eu vou cancelar e aí eu vou tentar excluir algo. Pode ver que o meu botão ele fica travado. Eu vou dar um Ctrl F5 aqui. Então, por exemplo, eu venho aqui no editar, ele abre um modal para mim, eu dou um cancelar e venho aqui e dou um excluir, qualquer um outro, ou também um editar em qualquer um outro. E aí ele dá um erro aqui de JavaScript e não deixa a gente fazer mais nada, só se a gente trocar de resource ou se a gente trocar, ou se a gente der um F5 na tela. Esse problema ele está sendo verificado, já tem uma issue aberta para isso, mas também é legal a gente comentar, né, a gente fazer esse teste justamente para o pessoal entender que ainda é uma versão que está passando por modificações, né? E tem muitas coisas que ainda vão depender do Livewire 3. Então, sempre que você for fazer isso no seu projeto, é importante você versionar e você também verificar essa questão das mudanças e dos problemas que podem aparecer com essa versão que ainda está em andamento. Se a gente checar aqui nos arquivos, né, nas modificações, existem várias, inclusive nos resources aqui foram mexidos, né, foram modificados. Então a gente vê que tem modificações dentro do seu projeto, no projeto que você criou. Então uma forma segura de fazer isso é você criar uma branch, fazer essa atualização e aí se não der certo, né, a gente tem aqui a nossa branch do Filament V2, que aí fica mais fácil de a gente voltar para trás. Bom, essas observações que foram feitas, eu não acredito que seja relacionada ao projeto em si, né, ao processo de migração em si. Eu acho que são problemas ali relacionados à linguagem, né, com Livewire ou alguma coisa aqui dentro do Filament. E o que eu posso perceber aqui da atualização é que o script ele funciona bem, né? Ele acaba transferindo todos os seus resources, né, os campos, para acabar adaptando isso para funcionar com o Filament V3, né? A gente não vê nenhum erro aqui, por exemplo, de PHP estourando aqui na tela que uma classe ou um determinado campo não foi renderizado, né, de forma certa, que tem algum namespace errado. Isso a gente não vê. E aparentemente o projeto assim de atualização ele funciona. Vamos dar uma olhada aqui, né, nas opções. Agora a gente tem esse formato aqui de você escolher o tema Dark. E o Dark dele eu achei mais escuro, né, do que o Filament V2. E eu acho que o que eu queria mostrar para o pessoal é justamente isso, um projeto teste aqui, que a gente pudesse ver o comportamento entre Filament V2 e atualização de Filament V3. Bom pessoal, era isso que eu queria mostrar hoje. Espero que esse vídeo te ajude a entender um pouco do processo de atualização do Filament V3, que ainda está numa versão beta, né? Deixa o seu comentário, porque isso vai ser importante para a gente fazer melhores conteúdos no futuro, né? Também deixa seu like aí. E um abraço e até a próxima.